E a gente vai fechar agora a gravitação, esse comecinho da live, depois a gente faz estática, beleza? Então vamos lá, ó. Então a primeira coisa que eu quero passar para vocês é a velocidade de órbita. Que é assim, ó, a gente está com enfoque para o Enem, né? Uma questão que cobre isso vai ser considerada uma questão mais complicada, porque você vai ter que usar as equações, né? Você tem que igualar duas forças, que é, no caso, a resultante centrípeta com a força gravitacional, né? Então, tem todo um desenvolvimento para você chegar. Então, vai ser uma questão mais complicada. E que nem a gente já conversou sobre, né? O Enem ele tem faixas de dificuldade. Então, tem questão mais básica, questão intermediária, questão mais complicada. E como que ele corrige, né? Imagina você acertar uma questão que é difícil, só que você erra uma questão que é fácil. Qual que é o pensamento do programa? Que você chutou, né? Não tem lógica você errar uma fácil e acertar uma difícil, né? Tipo, da onde já se viu isso? Então, qual que é a estratégia mais interessante para o Enem? A estratégia é você bater o olho na questão, dar aquela olhada bem rápida, aquela lida bem rápida, para ter uma noção se vai ser uma questão mais complexa, uma questão mais simples, né? Muitas questões do Enem são interpretativas. Essas questões você faz de cara, tá? Agora a questão que já tem uma continha mais envolvida, que já é um pouquinho mais chatinha, guarda ela. Então, acerta as fáceis, acerta elas, né? E vai fazendo as outras questões. Na hora que sobrar um tempinho, na hora que você fez a mesma coisa com matemática, né? Porque você tem as duas provas, que é natureza e matemática. Você fez as básicas, você deixou ali uma setinha, falou assim, ó, essa aqui é complicada, deixa para depois. Você fez, tem tempo, volta e faz aquelas, né? Então, quanto mais questões, assim, nível básico você acertar, mais sua pontuação vai subindo. Não adianta você acertar, é difícil, você ficou lá meia hora fazendo uma questão e você errou a fácil. Então, você não vai ganhar nota, basicamente. Tá? Então, uma das estratégias é essa. Então, você fazer questões mais complicadas depois. Tá? E é por isso que tem gente, tem grupos no Facebook que tem lá com trocentas mil pessoas, aí um fala assim, eu acertei 35, tirei, vou chutar números aqui, tá, só pra ficar mais fácil, tirei 650, aí o outro acertou 30, tirou 700 e pouco, aí você fala assim, mas que diabo é isso? É exatamente por conta da estratégia, né? Quanto mais questões fáceis você acertar, você vai subindo sua pontuação. Aí as difíceis vão valendo cada vez mais, porque daí o Enem entende, ó, a pessoa estudou mesmo, ela acertou a fácil, acertou a média, acertou a difícil, ela sabe o conteúdo de fato. Tá? Então, o mapeamento da prova, e é para isso que serve os simulados, né? Para você treinar, para você, tipo, vou agora procurar a questão, vou bater o olho, vou fazer as leituras iniciais, depois vou fazer as questões, para você usar o tempo certo, né? Agora, se você nunca fez isso, vai tentar fazer isso na hora da prova, você vai ficar, meu Deus, tô perdido, essa questão é fácil, média, difícil. Por isso que serve os simulados, para você se testar, beleza? Bora lá então, ó. Então, que nem a gente tinha comentado, né? A gente tem, ontem a gente falou, né? A gente tem ali as órbitas são elípticas, né? Ele não tá corrigindo? Tá. As órbitas são elípticas. Beleza. Aí o Sol ocupa um de seus focos, né? Só que daí que a gente faz para facilitar, a gente usa o raio médio, né? Então a gente vai aproximar essa elipse que tem uma excentricidade baixa para uma circunferência, para facilitar os cálculos, tá? Mas aí então você tem aqui, ó, um planetinho orbitando, ó. E olha só que interessante, quer ver? Eu vou até fazer esse desenho aqui, esse desenho é legal da gente fazer uma vez, ó. Imagina então aqui um corpo. Aqui é um Mzinho e aqui é um Mzão, né? Lembra que quem está sendo orbitado se coloca maiúsculo. Ó, então você tem esse corpinho aí de massa M que ele tem uma certa velocidade. Se ele não tem velocidade, ele vai cair, tá? Ele só cai e pronto, acabou. Se ele tem velocidade, olha o que acontece, ó. Vou colocar uma velocidade dessa forma aqui. Esse aqui é um V. Vou chamar só de V aqui, tá? Depois eu coloco o orb embaixo. Beleza, a gente aprendeu que qualquer par de corpos, né, que tem ali uma certa distância, sente uma força de interação gravitacional, né, que depende do produto das massas. Então, assim, uma pergunta que já veio não no Enem, já veio na UEM, mas foi na específica, mas da mesma forma, ó. Eu e, sei lá, o meu guarda-roupa agora, nós temos massa, né, então existe uma força entre mim e o guarda-roupa.
Aí ele perguntava o porquê que o guarda-roupa não vem em direção a mim. A resposta é bem simples, é bem básica. É porque tem atrito, né? Então, como tem atrito do guarda-roupa com o chão, ele não vai se movimentar. Por quê? Porque tem essa força que consegue segurar ele. E a força entre mim e o guarda-roupa é muito pequenininha. Se você lembrar do Gzão, lembra que o G é a constante gravitacional e ele vale ali 6,67 vezes 10 a menos 11. Então pega a sua massa, a massa do guarda-roupa, 10 a menos 11. O 10 a menos 11 não vence esse atrito, mas nunca, né? Você ir lá tentar empurrar o guarda-roupa, você já tem dificuldade. Imagina essa força de 10 a menos 11. Não vai nem cócegas, né? Então existe essa força para qualquer par de corpos, só que ela é pequena. Ela começa a ser considerável quando você tem um astro, né? Você tem uma massa muito grande, tipo a Terra. A Terra tem 10 a 24 quilogramas. Olha a diferença, né? Então daí a força já é considerável. Beleza, mas então, ó, existe essa força, né? Essa força é sempre atrativa e ela, ó, é na linha de ação dos dois corpos no sentido de atrair os dois. Então existe esse FG. Agora, olha que interessante, olha que legal, na verdade, esse conceito, né? Você tá vendo que tem uma força para baixo, na nossa perspectiva, e tem uma velocidade para a esquerda? O que significa ter essa força para baixo? Que ele vai começar a desviar. Só que essa força, então, ela quer o quê? Ela quer que minha velocidade fique para baixo. Então, olha o que acontece com a minha trajetória. Ela começa a desviar, né? Até o quê? Até que minha velocidade, ó, fique para baixo. Que nem a força queria. Só que a força, né, ela sempre aponta na direção de atrair os dois corpos. Então a força não continua ficando para baixo. A força está aqui agora, ó. Aqui está o nosso FG. Tá vendo? Agora aqui que eu quero, né? Eu tenho uma velocidade para baixo e uma força puxando eu para a direita. Então a minha trajetória começa a desviar para a direita. Até que ponto? Até que minha velocidade tente ficar para a direita. Certo? Só que a força não ficou para a direita, né? Ela foi mudando. Ela tá para onde agora? Ela tá para cima. Você conseguiu perceber o que forma aqui, né? Quando você tem uma força que é, olha o ângulo bonito aqui, ó, perpendicular à velocidade, ela não faz você ficar mais rápido nem mais devagar. Ela faz um desvio, né? Ela faz você fazer uma curva, né? Nesse caso aqui, como a gente tem, tá mantendo, né, aproximadamente o raio constante, aí fica exatamente um círculo, né? No caso exatamente, aí seria uma elipse, né? Mas enfim. Aí agora, ó, a minha velocidade vai ficar para cima. Aí a força vai ficar aqui para a esquerda. Aí fechamos, né? Pronto. Aí isso aqui se repete. Muito bem. Então, olha só, ó, a gente tem a força, né, que é a força de interação gravitacional, e é ela que atua. Beleza. Só que como eu estou fazendo uma trajetória, né, eu tenho uma aceleração centrípeta, então eu tenho uma força resultante, nesse caso do tipo centrípeta. Vou igualar de novo, igualzinho ontem, ó. Então, FG aponta para o centro, então ele é a RCP. Acabou, ó. Gzão, massa do primeiro, massa do segundo, dividido pela distância. Vou chamar a distância de... que nem ontem, vai, R. Tá, vou deixar R como sendo a distância. R ao quadrado. Aí isso aqui é igual a mv quadrado dividido por R. Qual que é a diferença? Ontem, o que a gente fez? A gente colocou no lugar do V, ômega vezes o raio. E no lugar do ômega foi colocado 2π pelo período, né? Daí a gente provou a terceira lei. Aqui não, ó. Como a gente quer chegar na velocidade de órbita, a gente corta a massa. A gente dá para cortar um raio também, né? Corta um dos raios e isola a velocidade, ó. Como ela estava ao quadrado, passa a raiz. Aí fica a raiz de Gzão, Emão, dividido por R. Pronto. Essa aqui é a velocidade de órbita. Vou colocar um orbe aqui embaixo, tá? Aqui é a velocidade de órbita. No caso, né, se a gente for calcular a velocidade de órbita, olha que interessante, de novo, eu vou repetir a ideia. O m grandão é a massa do quê? É a massa de quem está sendo orbitado, não é a massa de quem orbita, beleza? Eu vou repetir. O m maiúsculo é a massa de quem está sendo
orbitado. Então, no caso, quando eu for calcular a velocidade de órbita da Terra, eu vou usar a massa do Sol. Se eu fosse calcular a velocidade de órbita da Lua, eu usaria a massa da Terra. Se fosse calcular a velocidade de órbita de uma Lua de Júpiter, eu usaria a massa de Júpiter. Então depende da massa de quem está sendo orbitado, beleza? Essa ideia é a principal. Não depende da massa de quem orbita. Então não depende da massa da Terra se for para calcular a velocidade dela. Não depende da massa da Lua se for calcular a velocidade da Lua. Fechou? Beleza? Então a massa de quem está sendo orbitado. Se você tiver curiosidade, né? Quando, ó, no caso, para órbitas em volta da Terra. E aqui embaixo eu usei R como sendo a distância, né? Se você usar exatamente o raio da Terra, então se você usar o raio da Terra, isso aqui recebe um nome especial, seria uma órbita rasante. Você vai escrever na frente, tá? Uma órbita rasante. Acho que minha cara tá em cima. Deixa eu baixar aqui. Beleza? Daí você vai ter que ter uma altitude, né? Para você ter uma órbita mais interessante, para você conseguir mandar um sinal ali de TV, de rádio, enfim. Daí você adiciona essa altitude. Lembra que distância é sempre entre os centros, né? Então é do centro do cara que está sendo orbitado até onde você está. Tá? Então se fosse um satélite, é o raio da Terra mais a altitude que ele está. Fechou? Tranquilo? Prof, a distância sempre é... Isso, é entre os centros de massa. Entre os centros de massa. Isso mesmo. Prof, esse pensamento é meio parecido com... Exato. Qual você fala, João? O da curva, né? Esse pensamento aí da curva vale para qualquer desvio na trajetória que você sofrer, tá? A força perpendicular, ela faz você desviar a trajetória. Né? A gente fez isso lá para o campo magnético, explicando as auroras, que vinha uma partículazinha, aparecia uma força, fazia ela desviar, né? E você via esse desvio porque ela emite radiação. Qualquer força que seja perpendicular à velocidade faz o movimento aí ter um desvio, fazer uma curva. Beleza? Fechou? Teve um exercício também bem interessante, eu gosto muito desse exercício, ele é... da específica também, da UEM. Ele falava assim, ó, toda força, quando é aplicada em um corpo, gera uma aceleração. Tá, então vamos pensar da seguinte forma, vou colocar todos os casos possíveis aqui. Você tem um bloquinho, tá? Esse bloquinho, se você começar a aplicar uma força nele, que não seja para baixo, né, porque daí ele não vai furar a mesa. Se você aplica uma força e não tem atrito, isso gera uma aceleração que faz ele se movimentar. Perfeito. Só que se o bloquinho... Olha essa ideia que legal, e explica bastante coisa. Se esse bloquinho está inicialmente em repouso, essa força não faz ele fazer uma curva. Eu vou repetir. Se o bloquinho está em repouso, você aplica uma força, não dá. É impossível que ele faça uma curva. Para ele fazer uma curva, qual que é a condição? A condição é que ele já tenha uma velocidade. Então ele está em movimento. Alguém já empurrou, ele está em movimento. Aí você pega o corpo que está em movimento e você aplica uma força perpendicular ao movimento. Aí ele faz a curva. Tá? Então, corpos em repouso de início não tem como fazer a curva. Tem que se movimentar primeiro para depois começar a fazer a curva. Beleza? Era uma questão inteirinha sobre isso, bem interessante. Né? Pensando assim, tá, é meio óbvio. Não é tão óbvio assim quando a gente pensa, tem aceleração centrípeta, tangencial. A gente tem que pensar um pouquinho daí. Beleza? Beleza. Então tá aí a velocidade de órbita. E a outra velocidade que eu preciso passar é a velocidade de escape. Porque, vamos lá, eu comentei ontem, a dedução dessa não dá para fazer porque ela é bem chatinha e isso também não cai. Mas existem relações ali de energia. Né? Então, quando um corpo passa aqui próximo à Terra, então, se ele tem uma velocidade que não é muito grande, a Terra vai prender ele. Então, ele vai começar a orbitar aqui a Terra. Se ele tem uma velocidade bem mais baixa, né, menos que a velocidade de órbita, aí ele vai cair.
né? Que nem a gente acabou de comentar, então ele vai em direção à Terra. Se for agora um corpo que passa bem rápido, próximo à Terra, ele vai desviar, né? Que nem o desenho de ontem. Então tem aqui um planeta, aí tava vindo ali um, sei lá, um cometazinho, né? Com uma certa velocidade. Se ele passa muito rápido, com velocidade muito grande, acima das velocidades de órbita, o que acontece? Ele vai desviar, só que ele vaza, ele não vai orbitar. Né? Só que se a velocidade dele for pequenininha, o que vai acontecer? Ele vai tentar sair da gravidade da Terra. Só a gravidade da Terra vai prender ele, porque daí vence aquela força, aquela velocidade que ele tinha. Né? Aí ele começa a fazer essa trajetória em volta da Terra. E é por isso que é elíptica, né? Por quê? Porque ele vai tentar sair, só que daí a gravidade vai segurar a força, vai segurar, ele volta daí. Beleza? Então existem várias situações, né? Existem vários casos. A relação de energia C1, C menor que 1, C maior que 1, a hipérbole, parábola, elíptica, essa parte já é bem mais específica, mas só para você ter uma noção que tem muita coisa envolvida, não é só isso daqui, tá? Mas enfim, ó, então existe uma velocidade agora que assim, tá, que nem a gente comentou ontem, né? Então você vai fazer alguns lançamentos, então a partir aqui da Terra. Então tem velocidade que não atinge a de órbita, ele cai. Tem velocidade que não atinge a de órbita, ele cai. Tem velocidade que atinge a de órbita. Ele tá caindo, ele ficou para sempre caindo, só que ele não atingiu a Terra porque a trajetória dele acompanhou a curvatura da Terra. Só que tem velocidade que ele aí sai do campo gravitacional da Terra. Não que ele saia, sempre vai existir, né? Mas aí vai ficando tão fraquinho que basicamente fica desprezível daí, beleza? Então tem uma velocidade que ele escapa do campo gravitacional, que é chamada de velocidade de escape. Vamos lá, para eu explicar ela, eu preciso antes passar esse conceito aqui, ó. Energia. Ah, não, vocês viram que legal esse negocinho aí? Ai, muito da hora. Isso. Velocidade de escape, velocidade para escapar da energia gravitacional. Isso, é que assim, né, que nem eu comentei isso. Não que você não vá mais sentir a gravidade ou não vai ter mais energia potencial entre você e a Terra. Vai continuar tendo, só que ela vai ficar muito fraquinha, que você vai começar a desprezar ela, né? Que nem agora, tem energia gravitacional entre mim e Júpiter? Tem, mas a distância é muito grande, então eu não vou considerar, né? Então é para começar a desprezar esse valor, essa seria a velocidade de escape. E a gente vai falar agora, energia potencial gravitacional. Ou última vez na minha vida que em live eu vou usar a camiseta preta. Meu Deus do céu, tô suando feito um... Enfim. Cadê os palmeirenses? Tem palmeirense assistindo a live aí ou não? Hoje é o 6, amanhã é eu, hein? Nossa. Vocês aí estão de boa, eu tô sofrendo aqui, esperando quarta-feira mais que tudo. Enfim, ó, energia potencial gravitacional é um conceito que já foi visto, né? A gente tem o MGH e tal, só que a diferença é que a gravidade ela é variável, né? A gravidade depende da altitude que você tá. E se você percebeu, eu não passei ainda a equação da gravidade, né? Para deixar passar agora, para deixar bem legalzinho aqui o quadro para vocês. Então, olha só, ó, primeira coisa. O que é a aceleração? Vou colocar junto aqui, tá? Não é um título novo, não. O que é a aceleração gravitacional? Ou, se você preferir, né, o campo gravitacional. Então, assim, ó, gravidade, agora, nesse instante, todo mundo sente, né? É um campo que puxa todo mundo para baixo. Só que a gente não vê, né? Então, qualquer objeto que você pegar agora, ele vai tentar ir para baixo, porque tem essa aceleração para baixo, né? E assim, ó, se você for analisar, se você lembrar, na verdade, né, qualquer corpo tem o quê? Tem uma força-peso, né? Qualquer corpo tem uma força-peso. Aí até já respondendo um exercício lá da lista de gravitação, né? Tem um lá que ele fala que, naquela altitude... ele tem massa, mas o peso se torna desprezível. Quando você vai tratar de um satélite, alguma coisa, ele tem uma massa grande, né? E ele continua tendo peso,
né? Na verdade, você vai multiplicar pela gravidade, mas é uma massa grande vezes o número, vai continuar tendo peso, né? Então, não passa a ser desprezível quando você está tratando de um satélite, alguma coisa que está em órbita, porque aquela força é grande e tem que manter ele em órbita, beleza? Se fosse desprezível, ele já tinha vazado, já não estava mais aqui orbitando a Terra. Amanhã é nós, é verdade. Firme e forte aqui. Aê, odiei essa questão, não entendi nada. Então, eu vou até pegar, deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui para lembrar o que, que ela fala. Pera aí que tem muita coisa aberta. Gravitação aqui, chega. Aqui. Olha, a questão 1 da lista. Ó. Quem não tem a lista tá lá no Telegram, tá? Tem todas lá. Tem de dinâmica, tem de... Eu vou colocar na tela, peraí. Tem de cinemática, tem de gravitação, tem de estática, coloquei hoje. Ele fala assim, né? Tem um ônibus espacial, Atlantis foi lançado ao espaço com 5 astronautas a bordo e uma câmera nova. Beleza. Depois de entrar em órbita 560 km de altura, eles se aproximam de Hubble. 2 astronautas saíram da ônibus espacial e foram ao telescópio. Ao abrir a porta de acesso, um deles exclamou: esse telescópio tem a massa grande, mas o peso é pequeno. Então, ó, a massa é a quantidade de matéria que ele tem, né? O peso é a massa vezes a gravidade. Só que é exatamente o peso dele que mantém ele em órbita, né? Porque se não tivesse aquela força, ele não estaria mais sob a influência daquela gravidade, ele já teria escapado, né? Então ele tem que se manter em órbita, então aquela força tem que ser considerável. Então ele tem uma massa grande e tem um peso grande também, você tem a multiplicação dos dois. Então daí ele pergunta se isso aqui se justifica ou se não justifica, né? Aí a resposta é não justifica e... a letra D, né? Porque a força peso é a força exercida pela gravidade terrestre, nesse caso, sobre o telescópio, e é responsável por manter o próprio telescópio em órbita, né? Então é essa força que segura ele aqui na Terra, senão ele já teria escapado. Beleza? Mas enfim, ó. Foi? Tranquilo? Aí a gente tem, ó, se ele está orbitando aqui é porque ele tem uma força peso, né? Só que, se você lembrar, a força-peso não é entre um corpo e a Terra? E a força gravitacional? É entre um corpo e a Terra. Né? Então é a mesma força, só muda o nome, na verdade. É que o pessoal se acostumou, o pessoal falou assim, ó, vamos usar peso para quem está dentro e gravitacional para quem está fora. Mas é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Tá? Então, ó, só vou colocar aqui, lembra, ó, quem está sendo orbitado é mão e esse aqui é o eminho. O peso de quem está orbitando é mzinho vezes g e a força de interação gravitacional é gzão, emão, eminho pela distância entre eles ao quadrado. Vou colocar dzinho agora, tá? Dzinho ao quadrado. De novo, ó, não depende de você. E essa ideia é legal. A gravidade da Terra, ela é 9,81 a nível do mar. Eu estando aqui ou não, você estando aí ou não, depende da Terra, não depende de você, tá? Então, a gravidade, ó, ela vale gzão, emão, dividido pela distância elevada ao quadrado. E olha que ideia interessante, né? E faz total sentido, porque olha só, a gravidade depende da massa, sim. Então, quanto mais massa tem aquele planeta, mais gravidade ele vai ter, né? Então, se a gente for comparar Terra e Lua, a Terra tem mais massa, a gravidade vai ser maior. Só que não é só a massa que influencia, também é a distância, né? Então, se a gente for parar para pensar agora, nesse instante, nós sentimos a gravidade da Lua, a gravidade de Júpiter, a gravidade de Plutão, a gravidade do cometa que está lá não sei aonde, só que como a distância é muito, muito, muito grande, a gravidade é muito, muito, muito pequena, que daí não faz sentido eu colocar nas contas. Né? Que nem a gente conversou ontem. Mas tipo, a força é grande mesmo? Sim, a força é grande mesmo, porque daí você tem que manter ele em órbita, né? Você tem que manter ele naquela posição, entre aspas, não é uma posição fixa, ele vai ficar mudando ali naquela circunferência, naquela elipse, mas é uma força grande, então não pode ser desprezível. E aí então, ó, também depende inversamente da distância, daí quanto mais distância, menos gravidade. E de novo, né, a lei do inverso do quadrado da distância, quanto mais longe, menos gravidade você vai sentir. Beleza? Então, olha só, ó, quando você vai se afastando da Terra, a gravidade vai diminuindo, né? Vai diminuindo, vai diminuindo. Uma ideia interessante a ser falada aqui
é o fenômeno das marés, tá? Por quê? Porque, que nem eu falei, a gente sente gravidade de quase todo mundo, só que é pequenininha, né? Só que quando a gente vai levar em consideração o mar tem muita massa, né? Então, qualquer mudança ali na gravidade já faz uma mudança legal, né? Então, o que vai acontecer? Ora a Lua está mais perto, né? E ora a Lua está mais longe. É tipo a Terra, né? Você tem o periélio e tem o afélio. Então tem a posição que a Lua fica mais perto e a posição que a Lua fica mais longe, né? Então quando a Lua está mais perto, a gravidade dela fica maior. Então ela puxa mais aquela água. Quando ela está mais longe, ela puxa menos. Então essa mudança de Lua perto e Lua longe muda a gravidade ali para aquela água. Então você vai gerando ondas, né? Você causa o fenômeno das marés. Fechou? Isso é uma questãozinha que pode aparecer. E, para a gente falar então da energia potencial gravitacional, aí eu já uso essa equação, ó, porque você lembra que a energia potencial ela vale mg vezes a altura que você tá, aí para ser condizente, né? Como eu coloquei aqui distância, ó, aqui eu vou usar a distância também. Pode ser? Fechou? E olha o que eu vou fazer, ó, no lugar da gravidade, eu vou colocar a equação da gravidade, a gente acabou de provar ela. Então vai ficar mzinho vezes a gravidade, que é gzão, vezes m dividido por d quadrado, aí isso aqui vezes d. Vou cortar o d de cima com o d quadrado de baixo, portanto a minha energia potencial fica, ó, gzão, emão, eminho, pela distância elevada ao quadrado. Eu não sei se minha cara tá na frente, mas tá aí. Beleza. Eu preciso aqui agora só fazer... deixa um like aí que não deixou, viu? Eu preciso agora fazer uma breve correção só nessa equação. Porque ela tá certa, perfeita, só que ela precisa de um sinalzinho. E agora é legal falar disso porque você já viu isso alguma vez na sua vida. Olha para essa equação, olha para a equação da força que a gente acabou de aprender e compara com a elétrica. Você consegue ver a relação que é bem parecida às equações? Eu vou só falar, não vou escrever. Eu quero que você force a sua mente aí. Vai lá, ó. A força gravitacional, não é? Gzão vezes as duas massas dividido pela distância ao quadrado? Sim. A elétrica, não é? K vezes as duas cargas dividido por d quadrado? É quase a mesma equação, só que muda a constante e muda no lugar de massa usa carga, né? Lá na elétrica também tem a energia potencial elétrica, assim como tem a energia potencial gravitacional. Eu vou falar as duas ao mesmo tempo, ó. G, M1, M2 pela distância. Aqui eu cortei um D, né? Que não sobrou quadrado não, ó. E a potencial elétrica é o quê? K, as duas cargas dividido pela distância, né? É a mesma coisa, só que daí no lugar da constante você coloca G para gravitacional e o K para elétrica, e no lugar das cargas você coloca as massas, né? Só que olha só, ó, quando a gente fala lá na elétrica, a gente tem duas possibilidades, né? Eu posso ter as cargas se atraindo e as cargas se repelindo, lembra disso? Quando que elas se atraem? Quando elas têm carga de sinais opostos. Aqui eu tenho uma atração. Quando que elas se repelem? Quando elas têm cargas de mesmo sinal. Aqui eu tenho uma repulsão. Faz comigo, ó, não é as duas cargas multiplicadas? Se eu faço mais vezes menos ou menos vezes mais, resulta no quê? Resulta em negativo. Quando eu faço mais vezes mais ou menos vezes menos, resulta no quê? Resulta em positivo. Então olha só que ideia interessante, né? Uma energia positiva é uma energia repulsiva. Uma energia negativa é uma energia atrativa, né? Então, olha só o que eu vou ter que fazer. Como esses dois corpos se atraem, né? Como esses dois corpos se atraem, a energia tem que ser o quê? A energia tem que ser negativa, né? Só que a multiplicação das massas não tem como ser menos. Então eu tenho que vir aqui e eu tenho que colocar. Beleza? Então o sinalzinho de menos, se você quiser escrever embaixo, é por quê? É porque a energia é de atração, tá? A energia é de atração. Beleza. E agora, para fechar então essa ideia, ó, a gente vem aqui para a velocidade de escape. Velocidade de escape. Vamos chamar essa aqui de VESC. Beleza. Vamos chegar lá então, ó. Vou pegar aqui o nosso planetinha.
Vou pegar aqui, vou tentar desenhar um foguetinho, hein? Deixa eu ver se eu tô bom de desenho. Vou fazer um foguinho aqui. Nossa, sensacional. Aí a distância inicial é o raio, né? Que é o raio da Terra. Beleza, aí a gente vai jogar ele com uma velocidade inicial, que vai ter que ser a velocidade de escape. Né? Aí essa velocidade vai ser uma velocidade maior do que para ele ficar orbitando, então ele vai escapar, né? Ele vai, na verdade, se ele perguntasse, mas isso é muito específico, aí não é o caso de Enem, tá? Se ele perguntar que trajetória que acontece, aí é que nem a gente falou, é uma hipérbole, tá? Ele vai fazer um desvio, mas ele vai sair aí da gravidade. Beleza, então em algum momento, ó, aí o que a gente faz agora, né? Então vamos lá de novo. Tem muita coisa que ele vai passar. Então ele vai passar perto de Lua, vai passar perto de Marte, dependendo de onde ele for, né? Então vamos perto do Sol, senão vai torrar a nave. Então, ele tá indo e vai se aproximar de outros planetas, em algum momento vai chegar perto de outras estrelas, mas enfim, vamos desconsiderar isso daí, vamos falar que ele tá indo em direção a nada. Então vai estar indo em direção a alguma coisa que não tenha nada próximo, beleza? Então, vou colocar o símbolo aqui que ele foi em direção ao infinito. Foi para muito, muito longe. Então, eu vou fazer então só usando a Terra daí, tá? Beleza, então, aqui eu teria a posição de lançamento que eu vou chamar de A. E aqui eu tenho a posição, né, final, que seria a posição B. Só que olha só, né? Vê se você concorda com essa ideia também. Quando você joga alguma coisa, ele tem uma velocidade inicial e a gravidade, né, essa força de atração, vai fazendo ele frear. Né? Então ele tem a velocidade, mas ele vai freando, beleza. Em algum momento, vai fazer o quê? Essa velocidade vai para zero, né? E aí ele começaria a voltar. Então em algum momento a velocidade vai ser zero, que é onde eu vou colocar lá no infinito. E ainda, vai ter uma distância, só que ele foi para muito, 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 muito longe, né? Alguma coisa incontável. Quando alguma coisa é incontável, você coloca infinito. Então, a energia total que ele tem na posição A, caramba. Para de corrigir, não é que eu quero que você corrija, você não corrige, né? A energia total, energia mecânica no ponto A, ela tem que ser conservada. Ela vai para energia mecânica no ponto B, certo? O que eu tenho de energia mecânica no ponto A? Eu tenho, energia cinética, também conhecida como mv² sobre 2. E eu tenho o que mais? Eu tenho a potencial gravitacional, que agora fica M1, né, M2, dividido pela distância. Isso aqui tem que se tornar o quê? Tem que se tornar, em algum momento ele parou, né? Em algum momento a cinética é zero. E como ele está muito, muito, muito longe, a distância foi para muito, muito grande. Você dividir por muito, muito grande é você a se aproximar de zero, né? Então posso desprezar esse valorzinho aqui, mais zero. Né, o pessoal de cálculo que vai fazer alguma engenharia, que vai fazer alguma matéria exata. Aí vai ser um limite da distância tendendo ao infinito, aí o resultado disso vai tender a ser zero. Né? A feitos práticos, coloca zero. E beleza, agora olha só, pega esse termo negativo que está aqui, joga para cá, ele vai ficar mais, né? Aí você fica com, mv² sobre 2 igual a gzão, emão, eminho sobre r. Vou cortar aqui, as massas e eu vou passar o 2 multiplicando. Velocidade de escape é igual a raiz de 2gm dividido por r. Eu quero que você olhe para as duas equações e você fale para mim a diferença delas. Aí eu vou olhar o chat falando que eu não olho, né? Olha para a equação da velocidade de órbita, que a gente provou aqui em cima, e olha para a equação da velocidade de escape. O que tem em comum, o que tem diferente nelas? Calma lá. Professor, na questão das marés, a resposta fala sobre alinhamento Terra-Lua, mas não entendi o porquê. O elevado ao quadrado eu tirei, né? Arrumei? Arrumei? Deixa eu ver. Aqui que estava o quadrado, né? Aqui eu tirei, né? Arrumei. E, Gi, eu já vejo essa questão, tá? Eu já vejo ela, mas é que assim, né? Você tem a Terra, aí você tem ali os continentes, né? Aí você tem aqui a Lua.
Se tipo assim, se fosse analisar, a Lua tá nesse eixo, né? Tá próximo aqui da Terra nessa posição. Então nessa posição aqui que a gravidade fica maior. Se você fosse comparar agora nesse continente, basicamente deixa para lá, né? Então aqui que vai ter mais influência. Então ela tem que estar alinhada com aquela posição, alinhada com a maré, daí, né? Com aquela água. Certo? Daqui? Beleza? Isso, exato. Então ali tem uma raiz, né? E o outro não tem. Então a diferença é que um tem esse raiz de 2. Então o que eu posso fazer? Ó, a velocidade de escape ela é igual a raiz de 2 vezes a raiz de g m sobre r. Aí se você quiser uma relação entre elas, né? A velocidade de escape é raiz de 2 velocidade de órbita. Eu gosto disso daqui, de falar isso aqui, porque vem bastante em matemática, esse tipo de questão. Então, aí, essa velocidade mínima que ele deve ter usado, aí deve ser o raio da Terra, né? Quer fazer essa conta? Faz aí, vai lá, vou te passar os valores, ó. Faz aí e coloca aqui no chat. Vai ter que fazer algumas transformações. Vamos fazer bem certinho. Ó. O raio da Terra é 6.371 quilômetros. Então usa 6.371 vezes 10 a sexta metros. Minha cara deve estar na frente. Beleza. O Gzão, ele vale 6.67, 10 elevado a menos 11. Estou com preguiça, vou usar sistema internacional aí, tá? E a massa da Terra... 6 vezes 10 é 24, mas eu vou usar com mais casas, ó. Massa da Terra. 5,97 vezes 10 elevado a 24. Vai lá. Você está encarregada de colocar aqui os valores, as respostas. Pode ser? Então calcule a velocidade de órbita usando esses valores e calcule a velocidade de escape, tá? Enquanto isso, ó, vamos lá, vamos pensar aqui. Imagina que eu... sei lá, vou usar algum valor como referência. Eu tinha 100 reais. Pronto, tinha 100 reais. Aí, eu ganhei... tá, vamos colocar um valor... eu ganhava 100 reais por mês, tá. Aí, eu ganhei um aumento, ganhei uma bonificação, sei lá, tô trabalhando bem, de 20%, né? Então, ganhei mais 20%. Você concorda que o meu salário novo passa a ser 120 reais? Então é o que eu tinha, mais o que aumentou, né? Agora se fosse, tá trabalhando mal, vou te dar um desconto, né? Então aí eu vou tirar alguma coisa, vou tirar 30%. Aí vai virar o quê? Vai virar 70 reais. Certo ou não? Então, ó, você tem um valor inicial. Se você tiver uma bonificação, você vai somar a porcentagem disso. Então vai ser o que? Ó, não é o que você tinha mais 20% do que você ganhava? Só que 20% não é 0,2? Então você passa a ter 1,2x. Assim como, né, você tinha x, aí você sofreu um desconto. O que vai acontecer então? Agora você tem o seu x menos, né, o 30%, que é 30 sobre 100 do que você ganhava. 30 sobre 100 é 0,3, né? Você passa a ter 0,7 de x. Então, ó, uma dica, né? Você que tem dificuldade em porcentagem. Ah, o cara vai fazer um desconto de 10%. O que você faz? Multiplica o valor que era por 0,9, né? Porque você tirou 10%. Ah, com parcelando no cartão vai aumentar 5%. Aumentar 5%, o que você pega? Você pega o valor que tinha, soma 5%. Então, você faz o quê? Multiplica por 1,05, né? No seu celular ali rapidinho, vê se o cara tá sendo coerente. Beleza? Então, ó, se aparecer assim, 1,5 do que eu tinha, o que eu posso afirmar? Que aumentou 50%. Se aparecer 0,3 do que eu tinha, é porque fez o quê? É porque descontou 70%. Tudo bem? Beleza? Eu quero que você olhe para essa relação que está aqui. Escreve para mim aí no chat, por favor. A velocidade de escape é quantos por cento maior que a velocidade de órbita? Deixa eu ver aqui. Calculou hoje? Ou não?
Jogando e-mail pra cacete aqui. Velocidade de órbita 7.905 metros por segundo. 7,9 km por segundo, né? 41%. Boa, isso daí. Então, Giovana, respondendo a sua pergunta, né? Quando você usa o raio da Terra como sendo o padrão, é a velocidade mínima daí, né? Por que é velocidade mínima? Porque você não vai conseguir orbitar dentro da Terra, porque daí vai ter chão, vai ter alguma coisa para você bater, então daí não dá certo, né? Então aí é a velocidade mínima para você orbitar, para você conseguir fazer uma volta completa. E daí, né, para você escapar ali da superfície da Terra, você usa o raio como sendo referência, vai sair da superfície da Terra, beleza? E é 41%, por quê? Porque raiz de 2 é 1,41, não é? Então você pode escrever que é 1,41 velocidade de órbita. Aí como é 1,41 é porque é 41% maior, beleza? Muitas vezes vem questãozinha assim, a pessoa fala assim, mas da onde que veio 41%? A raiz de 2 aqui na frente. Aí esquece o que significa porcentagem, tá? Então, importante esse conceito para a vida cotidiana e também para as questões. Quem tiver bastante curiosidade agora, quiser anotar, eu não vou escrever isso não, Vou voltar aqui em cima. Tá vendo a velocidade de escape aqui? Sim ou não? Eu vou só escrever ela de uma maneira diferente. Velocidade de escape elevado ao quadrado igual a 2gm dividido pelo raio. A mesma coisa, só passei a raiz para o outro lado, né? Se eu tiver algum lugar... Olha que ideia legal, né? Se eu tiver algum lugar no espaço que eu tenho uma massa e um raio ali, que fazendo essa conta, a minha velocidade de escape der 300 mil km por segundo ou mais que isso, como que eu chamo esse lugar? Vou repetir. Né? Então tem aqui uma equação pronta na sua frente. Se eu fizer uma combinação de valores de massa e de raio, onde a resposta disso me resulta numa velocidade, né, de escape maior que 300 mil km por segundo, eu tenho uma velocidade de escape que é o quê? Que é maior que a velocidade da luz. Mas aí, olha o que está acontecendo. Você está falando que tem uma região no espaço que nem a luz escapa. Da onde que a luz não consegue escapar? A gente tem um buraco negro, né? Então, a gente tem a equação pronta aí na sua frente, né? Então, se a velocidade de escape resultar ali em maior que a velocidade da luz, aí você tem um buraco negro como sendo isso aí, Vitória. Muito bem, parabéns.